Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live de hoje do Tao Te King. Se você está assistindo aqui comigo online, muito obrigado. Se você está vendo esse vídeo gravado no YouTube também, muito obrigado. Tá muito legal, tá muito gostoso. Hoje a gente vai entrar no sétimo aforismo já. Então já estamos chegando perto do décimo. Ok, falta muito para os 81, mas estamos seguindo. Fico feliz que você está aqui comigo, independente se é o seu primeiro vídeo ou se você está aqui junto desde o primeiro. Inclusive, te faço o convite, se você chegou aqui por acaso ou por indicação, dá uma olhada nas lives anteriores, elas estão na íntegra no YouTube e você vai poder acompanhar toda a evolução do raciocínio, tá bom? Bem, como nós já estamos aqui preparados, né, o recado de sempre, quando eu olho aqui para a esquerda é o meu central de comando. Né? Então, quando eu preciso fazer alguma troca, eu faço aqui alguma conferência ou ver o comentário de vocês. Fora isso, eu estou aqui com vocês, tá bom? Se você está vendo do YouTube, fique à vontade para deixar os seus comentários nos textos do vídeo, enfim. Deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, deixa a tua inspiração que foi alcançada ali, que eu vou ficar muito feliz de saber. E como eu sempre digo, quando as dúvidas aparecerem ali, né, não nas lives aqui, aparecerem nos vídeos, eu pego as dúvidas e trago para cá. Beleza? Muito bem, então vamos dar início ao nosso estudo com aquele nosso ritual. Se você já está acostumado, vem comigo. Se você não está acostumado, uma rápida explicação. Você vai fechar os olhos, eu vou dar algumas orientações para você. É aconselhável que você tenha um copo de água ou qualquer outra bebida que te faça bem e que não te entorpeça. Aí pode ser um suco, enfim, aquilo que você achar mais aconselhável para esse momento. E a gente vai usar essa bebida como uma referência para fazer a transição desse estado que nós estamos agora para o estado mais adequado para o nosso estudo, ok? Então, bora lá. Fecha seus olhos, inspira pelo nariz, expira pela boca, repete. Mantenha essa respiração controlada. Conforme você inspira, vai prestando atenção naquilo que não precisa estar aí nesse momento. E conforme você expira, vai colocando para fora de você o que não é necessário para agora. Coloca as suas preocupações, os seus medos, as suas inseguranças para fora. Coloca também as suas alegrias, as suas comemorações. Vamos buscar um estado um pouco mais neutro para esse momento. Vai pedindo para que apenas te aguarde aquilo que for necessário. De tudo isso que está saindo, o que não for necessário, que vá embora, que encontre o seu caminho, enquanto você vai se alinhando para esse momento. Para coroar isso, use a sua bebida, tome um gole, outro gole, e a cada gole você vai se sentindo mais apto para esse momento. Muito bem, muito bem. Com isso, a gente prepara a nossa mente para fazer a leitura, para fazer o estudo. Então, como você já está acostumado, eu vou colocar o texto aqui na tela, então você não precisa se preocupar em ter o livro com você. Mas, caso você o tenha, hoje nós estamos na página 43, tá bom? Então, vamos lá, vou colocar o texto aqui na tela para vocês. Então, se você está vendo aqui na live, está aqui embaixo de mim. Se você está vendo no YouTube, está aqui do meu lado, tá bom? Então, vamos ler juntos. O céu é eterno e a terra duradoura. Eles são duradouros e eternos por não viverem para si mesmos. Isso os faz viver eternamente. Assim também é o sábio. Por menosprezar o seu eu, este aparece em primeiro plano. Ele renuncia ao seu eu e a sua essência é preservada. Não é assim? Por não querer nada para si, ele próprio torna-se perfeito. Tudo bem. Se você está vendo no YouTube, eu te convido a pausar o vídeo e tentar fazer uma reflexão por conta própria do texto
e ver o que é que o texto tem a te dizer com a tua atual percepção de taoísmo, de Lao Tzu. Se você está acompanhando desde as primeiras leituras, o que é que você já conquistou de diferente de antes? Se você ainda não leu nenhum e chegou nesse primeiro, o que é que você consegue entender? Se você já tem uma afinidade com as leituras do Tao Te Ching, o que é que você percebe com essa afinidade? Tá bom? Para quem está aqui na live, a gente vai. Eu estou dando esse tempinho, estou dando essa segurada, o pessoal já está acostumado a ler novamente, a tentar refletir por conta própria. E, bom, faça a sua reflexão. Tenta chegar numa percepção. Comenta aqui essa percepção e depois você solta o vídeo e veja se aquilo que você percebeu e comentou bate com aquilo que a gente explicou aqui, tá bom? Antes de eu ir para a explicação do texto, só um lembrete. Eu não sou a última palavra sobre o taoísmo, o Tao Te Ching, ou um especialista. Tampouco eu falo mandarim para traduzir dos textos originais. Eu sou só alguém que se debruça sobre essa leitura há muito tempo e tira muito proveito disso. Então, eu quero compartilhar com vocês esse proveito. Meu intuito aqui é sempre, eu digo isso toda live, tornar esses textos praticáveis, extrair conceitos e conhecimentos que possibilitem a prática do Tao Te Ching na nossa vida cotidiana, ok? Dito isso, peço desculpas pela minha garganta, está um pouquinho ruim ainda, mas dito isso, vamos lá. Vamos tentar explorar o que o Lao Tzu quis dizer aqui com toda essa poesia que ele colocou. Eu vou fazer a leitura novamente, bem rapidinho, e diferente das outras vezes, que eu vou trecho a trecho, esse aqui eu vou fazer um apanhado geral. Vai parecer trecho a trecho, mas você vai perceber que eu vou trazer elementos lá do fim para o começo, do começo eu vou jogar um pouquinho mais para o meio, mas no fim vai fazer sentido dentro do raciocínio da reflexão que eu preparei para hoje, tá bom? Então vamos lá, como que ele começa? Ele começa citando o céu e a terra e dizendo que eles são duradouros. O que ele quer dizer com duradouros? Bom, é o básico, né? Que eles duram bastante, que eles perseveram, ok? E aí ele diz que eles são duradouros, por quê? Porque eles não vivem para si mesmos. E isso é que faz eles viverem eternamente. Então, duradouro está conectado com a eternidade. Ele está dizendo que o céu e a terra são eternos. Tá? Principalmente na nossa perspectiva de vida, de no máximo aí 100 anos de idade, o que é os nossos 100 anos de vida perto de todo o tempo que a Terra existe, né? E existirá ainda, independente de qualquer coisa. Então, por isso, do termo eternidade, mas duradouro para a gente perceber. E aí, logo na sequência, ele traz o elemento do sábio. Sábio, para quem já viu os outros vídeos, é aquela figura que representa o ápice da capacidade humana ao se equalizar, ao se equilibrar nas dualidades. Tá bom? Não é aquele que ainda chegou, não é aquele que já está além da unidade. Né? Ele equalizou a dualidade e chegou na unidade. Esse é o sábio. O sábio, ele menospreza o seu eu, o seu ego, a sua personalidade. Este aparece em primeiro plano. Por menosprezar o eu aparece em primeiro plano. Olha que interessante. Ele menospreza a personalidade. Por menosprezar, ela aparece em primeiro plano. Mas calma, que a gente precisa entender melhor a palavra menosprezar. Senão, a gente vai entrar numa percepção muito errada. Mas eu chego lá. Não é assim? Por não querer nada para si, ele próprio se torna perfeito. Bom, então esse é um texto que o Lao Tzu traz duas referências para a gente. Né? A primeira é sobre o porquê que o céu e a terra são duradouros, por não viverem para si mesmos. E o sábio, nessa perspectiva de não vivendo para si, né, não exaltando a sua personalidade, o seu ego, essa personalidade, esse ego aparece em primeiro plano, óbvio, não da forma ruim. Né? E desse modo ele se torna perfeito. Beleza, Marcelo, a gente conseguiu aqui ter uma percepção da coisa, a gente conseguiu criar uma noção. Isso aí que você falou, Marcelo, eu meio que já tinha entendido.
Beleza, como que a gente faz agora para colocar isso em prática? Tá? Que reflexões a gente pode expandir aqui para colocar isso em prática? Para isso, eu vou pegar aqui a minha colinha, né? Afinal de contas, são muitas reflexões. Eu sempre trago a minha colinha aqui, tá? Que eu preparo antes. Por quê? Porque eu me debruço sobre esses textos no intuito de extrair coisas para a gente. Então, vamos seguir essa referência aqui, que vocês vão entender aquele raciocínio que eu expliquei, que vai ser um pouquinho, não vai ser na sequência exata. Então, primeira coisa, se ele está falando que a matéria, né, que a Terra é duradoura, a gente não tem uma percepção de que as coisas estão acabando, que as coisas estão morrendo. Como que a Terra é duradoura, né? Então, a matéria não está o tempo todo morrendo, se deteriorando, acabando, quebrando, queimando, virando cinzas, afundando, derretendo, dissolvendo. Tudo que é material, a gente inclusive associa o material àquilo que acaba. Mas o Lao Tzu disse, né, que a terra e o céu são duradouros. O primeiro detalhe, de novo, se você está aqui já tem um tempo, você sabe que quando o Lao Tzu coloca alguma coisa com alguma palavra com inicial em maiúsculo, sem ser no começo da frase, é porque ele está falando que é aquilo ali numa versão sublime, numa versão suprema, a melhor versão daquilo. Então, quando ele fala de céu e terra, ele está falando de espírito e matéria. Então, a Terra com um T maiúsculo é a matéria na sua mais perfeita harmonia e equilíbrio. E por isso, né, eu trago essa pergunta. A gente não tem a percepção de que tudo na matéria meio que está morrendo? Sim, a gente tem. Só que na natureza, a gente bem sabe que nada se perde, tudo se transforma. Então, as coisas são compostas de elementos e esses elementos são compostos de átomos. E no andar da carruagem a gente já percebeu, já aprendeu pela ciência que os átomos eles só trocam de lugar e aí esse outro lugar gera uma outra forma. Tá? Então, esse é um elemento importante. Dentro da natureza, nada se perde porque tudo se transforma. Nem que seja para virar adubo. Mas enfim, todas as coisas, olha só essa afirmação aqui. Todas as coisas são compostas de substâncias. As coisas morrem, mas suas substâncias apenas mudam de lugar. Por quê? Porque as substâncias, elas não se apegam às formas. Prestem bem atenção nisso. A substância não se apega à forma, tá? A substância, ela flui além dos limites da forma. Tá, vamos lá. Pode estar um pouquinho difícil, pode estar um pouquinho confuso. Marcel, de onde que isso faz sentido ali no texto que o Lao Tzu trouxe? Porque se você está fazendo essa comparação, algum sentido tem. Sim, o sentido é sobre essa história de viver para si mesmo. Então ele está dizendo que o céu e a terra são duradouros porque não vivem para si mesmos. Tá, mas o que que isso tem a ver? Bom, todas as substâncias que compõem as coisas que têm formas, elas continuam além da forma, tá? Ah, Marcelo, mas isso acaba sendo um pouco limitado a percepção? Sim, porque é um pouco mais microscópica. Eu entendo, mas não dá para a gente negar o fato que, por exemplo, uma flor nasce ali da terra, ela desabrocha, ela exala o seu perfume e depois que ela exala o seu perfume, ela começa a murchar, ela vai se definhando, ela cai de volta na terra, ela se deteriora na terra e ela vira fertilizante para a própria terra. Então ela só vai renovando o ciclo de outras formas. Perceba que eu estou insistindo na palavra forma, tá? Vocês vão entender. Então, se as substâncias que compõem as formas não se prendem às formas, por exemplo, a substância que compõe a água, ela evapora, ela muda de forma, ela condensa, ela muda de forma, ela congela, ela muda de forma, mas as moléculas continuam ali. Então é desse lugar, né? Agora a gente tem a referência da ciência que ajuda a gente a ampliar as nossas percepções daquilo que o Lao Tzu estava dizendo. Então, de novo, viver para si mesmo ou viver para a sua forma. A gente está falando aqui das formas diversas que todas as substâncias aceitam, vivem e depois transmigram para outras formas, tá bom?
Então nós vivemos apegado às formas dos nossos rótulos. Opa, opa, forma dos nossos rótulos, Marcel. Você estava falando aqui do céu e da terra, deles serem duradouros, depois você falou da natureza, das coisas que transitam, e agora você chegou nos nossos rótulos, que nós somos apegados aos nossos rótulos. Que sentido que isso faz? Ainda na mesma frase. Ainda no vivemos, eles não vivem para si mesmos. Ó, vou pegar aqui, você está vendo a frase aí na tela, tá? Eles são duradouros e eternos por não viverem para si mesmos. Assim também é o sábio, por menosprezar o seu eu. Então, agora a gente vai entrar na percepção nossa, na prática em si. Eu estava preparando o terreno para trazer a prática. Agora que a gente tem algumas referências a mais para essa reflexão, vamos lá. A gente se apega aos rótulos. Nós rotulamos tudo e todos, e inclusive essa nossa forma, de novo, é a nossa forma de entender o quanto é que a gente percebe do mundo à nossa volta. Então é uma prática que é necessária. A gente precisa, a nossa personalidade precisa dar nomes às coisas. E uma vez que esses nomes foram dados, interage-se com essas coisas através desses nomes. Até aí, ok, não tem problema nenhum, tá? Agora é o seguinte, os rótulos, a gente destina eles para as coisas, para os outros, mas também para nós mesmos. Nós nos rotulamos para ver como que a gente se movimenta no mundo. De novo, até aí não tem problema. Agora, nós ansiamos por rotular a tudo e todos, alimentando a percepção de sabedoria. Queremos saber tudo sobre tudo e todos. E de que jeito? Ah, não, mas eu sou vivido. Eu já encontrei diversas pessoas com essa atitude e todas as pessoas que eu encontrei com essa atitude eram pá, tá lá o rótulo, eram isso. Ah, não, porque todos os lugares que tem esse tipo de vegetação são assim, tal, outro rótulo. E tudo bem, tem certas coisas que realmente, certos comportamentos que se repetem, certas condições, certas psicosferas, certos ambientes, eles se repetem até certo ponto mesmo, tá? Então eu preciso, a minha personalidade, o meu ego, precisa de referências para que eu navegue nesses lugares com um mínimo ali de percepção, de inteligência sobre isso tudo. Só que qual que é o problema? O problema é, olha só essa frase, uma vez que aplicamos um rótulo, resistimos duramente para que ele não seja mais removido. Hum, tá. Então, uma vez que eu rotulei algo, ou alguém, ou a mim mesmo, existe uma parte de mim que entende que eu conquistei aquela sabedoria pelos motivos X, Y, Z. E uma vez que eu conquistei essa sabedoria, ela é minha. Como que eu vou trocar o rótulo de alguém? Como que eu vou trocar o rótulo de alguma coisa? Como que eu vou aceitar que algo se transformou? Se ao aceitar isso, eu estou dizendo para mim mesmo que eu vou ter que investigar de novo. Eu estou dizendo para mim mesmo que eu não investiguei direito. Eu estou dizendo para mim mesmo que eu não fui tão perceptivo assim. Vocês pegaram aonde a coisa começa a mudar? Então, até agora a gente construiu essa percepção do porquê que certas coisas são feitas. E de novo, eu não tô, o texto ele está dizendo isso, né? Que o céu e a terra são duradouros porque não vivem para si mesmos. Eu estou ampliando a percepção do que é o viver para si mesmo. E assim, né, não sou dono da razão, essa aqui é a minha leitura, a minha percepção da coisa. Pode ser que esteja fazendo sentido para você, pode ser que não, tá tudo bem, tá? Então, essa percepção, né, que a gente se apega a tudo aquilo que nós rotulamos, a gente esquece que tanto o outro
quanto as coisas e principalmente nós mesmos podemos mudar. Mas quando eu digo podemos mudar, eu não estou colocando uma implicação de que nós não mudamos se não quisermos. O que de certo modo faz sentido, mas a vida nos transforma diariamente. O nosso corpo muda, a nossa biologia muda, as nossas células se transformam, né? Ninguém vira mutante, não é nada disso, mas a gente envelhece. Ao envelhecer, certas coisas fazem mais sentido, outras fazem menos, e são mudanças. Só que a gente está apegado a não mudar, porque uma imagem mental já foi criada, uma percepção de vida já foi definida, algo já foi compreendido. E aí, quando ele fala o céu e a terra e o sábio não vivem para si mesmos, eles não vivem para essa percepção que a gente não quer que mude. Eles vivem para a vida e não para uma percepção, para uma fotografia da vida. Fotografia congelada da vida, não. Eles vivem para a fluidez da vida. Tá? Então, por causa do apego aos rótulos, não encaramos a mudança que acontece todos os dias com nós mesmos e com os outros. Negamos a nossa forma atual por apego a uma forma do passado. Nos limitamos a passados nostálgicos e fugimos da realidade do nosso presente. Quando a gente vive para si mesmo, vivemos ensimesmados. Normalmente, esse si mesmo é uma ideia que eu defini por N motivos sobre mim mesmo. Seja por experiências que eu vivi, por coisas que eu não vivi, seja por lugares que eu visitei, por lugares que eu me prendi. Eu defino quem sou eu. O que não é a nossa busca, né, para achar o nosso lugar no mundo, uma certa definição de quem nós somos. Só que isso vai na contramão do quê? Do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento não é uma definição. O autoconhecimento ele não define quem nós somos. Muito pelo contrário. Ele ajuda a gente a enxergar quem nós não somos. E o Tao Te Ching foi escrito pelo Lao Tzu para ajudar as pessoas a transitarem pela vida e não para se prenderem em aspectos da própria vida. Toda vez que a gente molda a nossa personalidade em algum lugar, de alguma forma, ou por uma vantagem que teve, ou por uma desvantagem que teve, nós estamos dizendo para nós mesmos que nós somos aquilo e nada mais. Nós estamos dizendo para nós mesmos que não tem como ser diferente. E não me entenda errado. Isso é um mecanismo de sobrevivência. E eu não estou dizendo isso, e tampouco acho que o Lao Tzu queria dizer que você não deva fazer isso. Eu sempre tento ir para um lado um pouco mais ponderado da coisa, e um pouco mais humano e amoroso, que ronda na seguinte ideia: eu preciso ter amor por mim. Em certos momentos da minha vida, eu vou poder fazer algumas coisas que em outros eu não poderei. E eu preciso amar o meu eu, e principalmente o meu eu do passado, que não sabia o que o meu eu do presente sabe. E ao amar esse eu do passado, eu me liberto da forma que ele tinha e começo a me direcionar para perceber a forma que eu tenho agora. Caramba, Marcel, mas só daquela frase você está indo para todos esses lugares? Sim, eu tô. Por quê? Tô viajando na maionese? Talvez. Mas olha, eu já li esse livro muito. Muito, muito, muito. Já li sozinho, já li com aluno, já li em grupo. E eu sei que o Lao Tzu vai trazer outras percepções mais para frente que vão compondo uma ampliação da percepção dessa e das anteriores. É assim, são 81 textos, tá? Então eu estou aqui trazendo um pouco mais de elementos para deixar isso aqui o mais praticável possível para você e para mim mesmo. Para mim mesmo, porque eu não pense você que eu não saio daqui praticando as coisas que eu reflito com vocês. Tá bom? Então,
Desejamos ser como antes, mas nunca desejamos sermos melhores. O que isso quer dizer? Quando a gente se prende nessas formas do passado e o tempo passa, né, a gente fala assim, né? Ah, na minha época era bom, porque o rio tal não era poluído, porque tinha comida, porque tinha isso, porque não tinha crime, porque não tinha internet, mas a gente se reunia e fazia e acontecia. E aí o que eu faço com isso? Ou eu só lembro com amor e com carinho dessa época, ou eu nego a realidade. Não, agora os tempos são ruins, agora isso aqui, não, bora na minha época, agora é ruim. Tá, quando a gente fala isso, o que a gente está dizendo? Só vai ser bom quando voltar a ser como era daquela vez. Ah, eu na minha época eu fazia, acontecia. Agora eu sou tão limitado. O que eu estou dizendo? O que o meu inconsciente está entendendo disso? Só vou ficar bem quando eu puder voltar a fazer isso e aquilo. Agora, um outro lugar que pega mais. Ah, eu era mais magro, eu era mais atlético, eu era mais flexível, eu era mais enérgico, eu fazia, acontecia. Agora, não. Vai ser bom, vou fazer um monte de coisa agora, um monte de aula para eu voltar a ser como eu era antes. E é aí que mora o outro perigo. Porque aí eu começo a viver para mim mesmo. Só que eu mesmo, de um passado que tinha todo um monte de circunstâncias em volta dele que não se repetem mais nos dias de hoje. E eu sofro, eu deixo de viver o presente. Agora, olha aqui uma alternativa. Eu não quero ser mais como eu era lá atrás, no passado. Eu quero ser melhor do que eu sou agora. Poxa, muda de figura, né? Por quê? Porque eu não estou me prendendo numa imagem do que eu já fui, num outro lugar que não existe mais. Eu estou dizendo, eu sei como eu sou agora, eu não estou contente com o que eu sou agora, e eu quero ser melhor do que eu sou agora. Parece bobo, parece simples, mas essa atitude mental faz toda a diferença para a gente fazer como as tudo aquilo que eu falei lá, as substâncias, lembra que eu falei lá no começo? As substâncias elas não se apegam à forma, elas transitam pelas formas. Pois bem, essa é uma atitude que nós podemos ter para transitar pelas diversas formas que encarnaremos nessa vida. Porque não se engane, nós não viemos aqui para fazer uma única coisa. Nós não viemos aqui para ser pedras. Nós viemos para ser humanos. E o que o Lao Tzu está falando aqui é sobre eternidade. A eternidade está em você ir além da forma. A eternidade está em você transpassar as limitações de qualquer forma. E qualquer forma não é sobre custe o que custar, não. É sobre qualquer forma que você entre atravessar essa forma. Ah, Marcel, exemplifica isso, tá um pouco estranho. Bom, imagina que você ficou pobre. Isso é uma forma. Vai além. Não é fique rico. Não. Vai além da mentalidade da forma de pobreza. Imagina que você casou. Vai além da forma. Como que eu vou além da forma de ter casado, Marcelo? Eu vou trair? Não. Você vai respeitar a pessoa, você vai respeitar o combinado de vocês. Independente de qual foi o combinado, você vai respeitar. Você não vai se prender à forma. Não vai respeitar porque você casou. Você vai respeitar porque você é esse respeito. Você vai além da forma do casamento. Você ficou rico? Ótimo, que bom. Vai além da forma. Não é porque eu fiquei rico que agora eu vou fazer um monte de extravagância. Não, eu vou fazer aquilo que eu sempre quis fazer quando eu não podia. Eu não vou fazer tudo que eu puder. Eu vou fazer aquilo que eu não conseguia fazer. Eu vou me realizar e eu vou atravessar. Talvez esses exemplos não tenham ficado tão bons quanto estavam na minha cabeça, mas eu acho que você entendeu o conceito de ir além da forma. É sobre isso, porque a nossa eternidade reside além de qualquer forma limitada. Eternidade não é vida eterna. Eternidade não é ser lembrado pelos outros. Eternidade é se conectar com a versão sua que não está limitada à tua personalidade. Ok?
formas do passado estão limitadas ao passado. Se antes você, de algum modo específico, bom ou ruim, se você era de algum modo específico no passado, bom ou ruim, entendeu? Não significa que precisa continuar assim agora. Não se limite a si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu, no passado, eu na minha adolescência, eu no meu início de fase adulta, eu era um cara, sei lá, preguiçoso. Eu era um cara preguiçoso. Bom, eu era esse cara preguiçoso. E por causa disso, eu não consigo chegar no horário nos lugares, eu não consigo manter o combinado com as pessoas. E aí, nos dias de hoje, quando alguém me chama para alguma coisa e eu me atraso, etc., eu falo, não, mas é que eu sempre fui meio preguiçoso mesmo. Isso é o apego à forma do passado. Isso é se limitar a si mesmo. Porque o que é que você está dizendo? Que aquilo que você era naquele momento, por N motivos, por circunstâncias específicas, etc., você aceitou para si como uma característica tua, mas era só uma forma. E você, enquanto adulto que é agora, você não quer fazer nada para transformar isso? Óbvio que não, porque dá trabalho, dói, é uma característica minha. Porque eu estou usando aqui a preguiça, mas a gente pode colocar aqui, por exemplo, perfeccionismo. Perfeccionismo é uma característica que muita gente se orgulha de ter. Não, porque eu sou perfeccionista, enquanto a coisa não estiver perfeita, eu não paro. Né? Aí chega lá na entrevista de emprego, qual que é uma qualidade sua? Perfeccionismo. Meu, já foi esse período. Perfeccionismo só vai te deixar louco, vai te fazer surtar. Perfeccionismo não é uma qualidade boa, porque não existe perfeição. Perfeccionismo vai fazer você ficar ali batendo e batendo e batendo e batendo o martelo no mesmo prego, até estourar o prego, até estourar o martelo, até estourar a madeira e a coisa não vai ficar boa. Agora, não, mas eu sempre fui perfeccionista, como que eu vou mudar agora? Bom, começa entendendo que essa é uma forma que você tinha. Não necessariamente você precisa gastar energia para mantê-la, porque talvez ela não seja boa. Ah, Marcelo, mas e se for uma forma do passado boa? Olha, se ela for boa de verdade, ela não é do passado, ela é do presente. Se ela foi boa mesmo, ela evoluiu lá do passado para agora e vai continuar evoluindo, porque o intuito é você atravessar a forma, entendeu? Nós somos uma obra em construção por nós mesmos. Não tem nada pronto aqui. Eu brinco, né? É um pouco. Algumas pessoas não gostam, mas eu falo, né? Que nós só estaremos prontos quando morrermos. Porque é quando a gente não tem mais como fazer nada para melhorar. Então não tem essa de, eu já alcancei o que eu tinha para alcançar. Ou eu nunca vou alcançar o que eu tenho para alcançar. Meu amigo, minha amiga, você está alcançando o que você tem para alcançar. Talvez não o que o seu ego deseja alcançar, mas o que você tem para alcançar, você está se movendo para isso. Você está indo em direção a isso, não tenha dúvida. Seja conscientemente ou seja pelos movimentos da vida. Tá? Que nós somos sim uma obra que não vai ficar pronta tão cedo. Agora, quando a morte chega, acabou. E inclusive esse é um paralelo que eu faço com artistas. Porque todo mundo que faz algum tipo de arte sabe que nenhuma arte fica pronta. Uma música não fica pronta, um quadro não fica pronto, um desenho não fica pronto. O artista escolhe a hora de parar de mexer ali. Porque senão, se deixar, ele vai, e vai, e vai, e vai, e vai dar mais uma tinta, e vai criar mais um aspecto de luz, e vai colocar mais uma nota na música. Chega uma hora que o artista fala assim, já deu. Alguns, ficou perfeito, não tem mais o que eu fazer. Mas não significa que acabou. Ele poderia fazer mais, mas ele naquele lugar, naquela condição, não tem mais o que fazer. Entendeu? Minha forma atual é a melhor forma que construí até agora, mas ela não é definitiva. Por que eu estou dizendo isso?
Porque lembra que eu falei agora há pouquinho que a gente precisa olhar com um pouco mais de amor para nós mesmos, para o nosso eu do passado, para o nosso processo? Pois bem, a minha forma atual, aonde eu estou agora, pode ser bom, pode ser ruim, pode ser pobre, pode ser rico, pode ser famoso, pode ser feio, pode ser o que quer que seja. É o que eu consegui construir até agora. E essa percepção é milagrosa. Por quê? Porque ela te traz a consciência de que o que quer que seja que está acontecendo com você agora, você tem participação direta. E se você tem participação direta, significa que você pode transformar isso. Não, Marcelo, não. Não concordo. Você não sabe onde eu moro, você não sabe como é meu chefe, você não sabe como é meu trabalho, você não sabe como é minha família, você não sabe as condições que eu cresci. Não, eu não sei. Realmente eu não sei. E eu não estou dizendo aqui que só você mudar o seu pensamento vai mudar magicamente tudo à sua volta. Não vai. Não vai, eu não acredito nisso. Eu sei que, se a gente pegar como base percepções físicas, aquilo é aquilo. Aquela coisa material é aquela coisa. Aquela pessoa chata é aquela pessoa chata. Não adianta a gente querer sair desse lugar. Mas o ponto é, nós somos algo em transformação. E o lugar que você tá, ele influencia em você, sim. Mas uma vez que você muda a sua perspectiva sobre si mesmo, você vai enxergar esse lugar de uma forma melhor e você vai enxergar um caminho para ou sair desse lugar ou como viver melhor nesse lugar. É esse o aspecto da autorresponsabilidade que eu estou trazendo como prática das informações desse texto. Tá? E de novo, essa forma que eu percebo e que ela me ajuda a transitar no meio disso tudo, ela não é definitiva. Ela, por melhor que eu acho que ela é, não significa que ela não pode ser diferente. E diferente não é melhor do que está agora. Esse melhor é algo que eu tenho que almejar. Porque uma vez que eu chego num lugar, não está definido, não está pré-estabelecido que nada vai acontecer e que esse lugar não vai mudar. Ele vai mudar sim, e ele pode mudar tanto para melhor, quanto ele pode mudar para pior. Eu não tenho esse controle. O que eu tenho é a percepção de que eu tenho uma atuação direta em como transformar as coisas. Ponto. Que coisas são essas, Marcel? Essas coisas sou eu mesmo. Eu não mudo, por exemplo, agora eu começo a acreditar que eu vou atravessar a parede e eu mudo a organização das moléculas da parede e eu atravesso a parede. Não vai atravessar. Não vai atravessar. Não é assim que a vida funciona. Mas você vai começar a conseguir olhar para a parede e procurar uma janela e procurar uma porta. Porque aí você vai atravessar a janela, você vai atravessar a parede pela janela ou pela porta. É essa responsabilidade que eu estou trazendo aqui. Então, nós podemos fluir pelas formas tendo a nossa essência como destino. Quando a minha essência é o destino, né, eu quero ir para aquele lugar aonde quem eu verdadeiramente sou está, eu não vou me incomodar se nesse momento tá bom ou tá ruim, porque eu entendo que eu estou transitando. Por exemplo, eu estou na estrada, eu vou viajar e eu saio do ponto A para o ponto B. Eu sei aonde é o ponto B. Eu vou passar por diversos lugares no caminho. Vamos supor que no meio da estrada eu chegue num lugar onde o sol está muito intenso. Eu sei que lá no ponto B não está assim. Mas eu não sei até que lugar esse sol vai continuar nessa intensidade. Mas eu sei que lá no ponto B não vai estar. Então eu falo, puta, tá ruim, tá quente, deixa eu ver se eu ligo o ar-condicionado, se eu abro mais a janela, deixa eu ver o que, que eu faço para lidar melhor com esse sol até que ele saia. Pegou a sacada da coisa? Aí beleza, você passou ali meia hora nesse trajeto e aí você mudou o trajeto. E aí você está atravessando agora um lugar que tem um cheiro muito forte, muito ruim, que tem fábricas, que tem alguma coisa assim muito forte, muito ruim.
Bom, você fala a mesma coisa. Você não vai parar o carro ali e falar, ah, não, a droga, agora esse lugar fedido é quem eu sou. Não, porque você está focado no ponto B. Você sabe que no ponto B, de novo, não tem esse cheiro, não tem essa circunstância. Então o que que você faz? Você, beleza, deixa eu fechar a janela, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, de repente você tem espaço para acelerar um pouco mais, de repente você vai ter que reduzir e lidar e aceitar aquele cheiro ruim, mas você sabe que o teu destino não é o cheiro ruim. Pegou a percepção da coisa? Nosso destino tem que ser a nossa essência e não aquele ponto que a nossa personalidade está travada, por melhor que ele seja. Entendeu? Por melhor que seja o lugar que você está, ele não é o seu destino. Seu destino é a sua essência. Os lugares ruins, a gente quer acelerar ali, quer sair deles o mais rápido possível. Mas os lugares bons, a gente não quer, a gente quer frear ali. Porque a gente está pegado a matéria que não é duradoura. Tá? E bom, dei todo esse contexto, toda essa explicação, beleza. E o sábio? Nossa, Marcelo, você falou, só daquela primeira parte? Sim e não, sim e não. Vamos agora pegar o sábio, tá? Vamos lá para a segunda parte. O sábio, por que que o sábio, né? Olha só o que ele fala. Assim também o sábio, por menosprezar o seu eu, ele aparece em primeiro plano. O, o que o sábio menospreza é aquilo que não é duradouro. O sábio ele menospreza tudo aquilo que é efêmero. Por quê? Porque o sábio ele se conecta com aquilo que é eterno, com aquilo que não importa o que aconteça, não vai morrer. E quais são essas coisas que não morrem, Marcel? Bom, valores e virtudes. Como, por exemplo, bondade, fraternidade, justiça. São coisas que não morrem. Integridade não morre. Integridade não morre. Tá? Então o sábio, ele se conecta com essas coisas. Por isso que ele não, olha só, ele menospreza o seu eu. Porque ele sabe que o eu precisa de uma constante vigília para viver essas coisas. Então ele se conecta direto com essas coisas, com esses valores, com essas virtudes, e deste modo ele se mantém eterno, porque ele só se relaciona com aquilo que é eterno e duradouro. Tá? Quando nós criamos a nossa identidade naquilo que é material, esse é o caminho do sofrimento. Por quê? Porque tudo que é material está fadado todas as formas materiais, elas vão se perder. Se eu só me conecto com a forma, eu me apego àquela forma, quando aquela forma cessar a sua existência, eu vou sofrer. Agora, se eu me conecto com a essência daquela forma, eu vou ver ela mudar de forma. Eu ganhei algum superpoder, Marcelo, e eu não entendi? Não, não é um superpoder. É uma super percepção. Porque, por exemplo, a gente se apega às pessoas. E é natural, tá? Todos nós nos apegamos às pessoas. Mas as pessoas morrem. Sejam por causas naturais ou não. Seja na idade avançada ou não. Seja quando a gente acha justo ou não. Agora, se eu só me apeguei àquela forma, e em momento nenhum eu me conectei com aquela essência, eu vou deixar de sentir a pessoa quando ela morrer, porque a forma morreu. Agora, quando eu me conecto com a essência, eu começo a sentir essa pessoa em todos os lugares. Ah, Marcelo, mas você está falando de esquizofrenia, você está falando de delírio. Não, eu estou falando de espiritualidade. Tá? Eu estou falando da existência contínua de todas as coisas, dessas essências que transitam. Muito bem. Então, quando eu me conecto com essa percepção daquilo que é essencial, quando eu me desconecto das formas, e desconectar da forma não é largar a forma de lado. Desconectar da forma é me desapegar de que é ali, naquele molde, que eu vou depositar as minhas expectativas, os meus amores, tá? Então, de novo, criar a nossa identidade na matéria é o caminho do sofrimento, tá? Só
Só é teu aquilo que não pode ser roubado. Tudo aquilo que tem uma forma, por algum caminho da vida, pode ser tirado da gente. Seja porque alguém tomou de nós, seja porque a natureza tomou de nós, seja porque a vida deu sequência naquilo. Agora, a essência, a integridade, a bondade, a fraternidade, os valores, as virtudes, esses ninguém tiram da gente. Não importa a forma que eu esteja vestindo nesse momento da minha vida, é uma escolha minha me manter íntegro, é uma escolha minha me manter fraterno, é uma escolha minha me manter amoroso. Isso não pode ser tirado de mim. E é aí, nesse lugar, que eu preciso colocar a minha percepção de existência. E é isso que o sábio faz. A eternidade está na conexão com esses valores. O sábio, ele não menospreza a sua personalidade. Ele a coloca no seu lugar de ação. Porque olha lá, de novo, assim também o sábio, por menosprezar o seu eu, ele aparece em primeiro plano. Não é que ele está menosprezando, como a gente entende, de largar de lado. Ele está colocando o eu dele no seu devido lugar. Qual que é o devido lugar do eu? O lugar de ação, o lugar de percepção, de definições. Ele compreende que a sua forma tem uma aplicação a exercer, que é essa. O ego, ele tem uma aplicação. Ele não é o dono da coisa toda, ele é quem percebe a coisa toda. Tá? Uma vez que ele percebe a coisa toda e eu coloco ele nesse lugar, assim como sábio, eu estou dando para o ego, eu estou dando para esse eu de E minúsculo a possibilidade de fazer aquilo que ele veio para fazer, enquanto eu me conecto com aquilo que é duradouro e eterno. Tá? Uma vez que esse ego do sábio termina o que tem que ser feito, o sábio se desapega, o sábio se solta disso, ele retorna para a natureza. Tá? E bom, a personalidade valoriza. A personalidade valorosa, olha, já estava lendo errado aqui. A personalidade valorosa não é mimada, assim como o homem valoroso não é mimado. A personalidade valorosa não é mimada, assim como o homem valoroso não é mimado. Se você mima uma criança, que tipo de adulto essa criança se torna? Se você mima uma pessoa, que comportamento ela começa a exercer? Agora, se a gente sabe disso, se a gente toma cuidado nas nossas relações, nas nossas amizades, na nossa família, para não mimar demais alguma coisa, por que que a gente faz isso com nós mesmos? Por que que nós mimamos certas formas de nós mesmos, ao invés de darmos a elas o espaço de serem o que elas têm que ser, fazerem o que elas precisam fazer? Por quê? Por que será? E com essa pergunta, por que que a gente mima tanto certos aspectos nossos, inclusive de formas que a gente não mimaria outras pessoas? Por que que a gente tolera certas condições nossas, certos eus do passado, se a gente não toleraria passar esse tipo de ensinamento adiante, tá? Com essa minha pergunta, eu me encaminho para o encerramento. Porque, veja, eu tentei expandir o máximo que eu podia esse texto para tirar uma prática. E a prática que eu tirei foi a percepção do quanto eu estou apegado a coisas, a lugares, a pessoas, a aspectos meus que não são mais aquilo que faz sentido com a minha realidade atual. O quanto eu estou apegado a ideias que já foram. O quanto eu estou ignorando as mudanças no mundo, as mudanças climáticas, as mudanças nas pessoas à minha volta. Ah, não, mas eu conheço fulano desde a minha infância. E agora eu preciso continuar amigo de fulano. Olha, mas o fulano mudou muito.
E o que ele se tornou não é mais condizente com o que você é agora. E aí você vai ficar nesse lugar por apego a uma forma, ao invés de perceber que ela se transformou, que se quebrou, enfim, e a essência dessa amizade foi para um outro lugar novo. Você fala, não, esse é novo, esse não presta, o bom é o antigo. Entende? Aonde é, né, toda essa minha construção era para chegar aqui. Era para chegar nesse lugar que, se você quiser ser duradouro, se você quiser ser eterno, se você quiser ter um eu que esteja no lugar certo, você precisa se atentar ao quanto você está apegado às formas. Eu preciso me atentar ao quanto eu estou apegado às formas. Quando a gente se desapega das formas, a gente permite os milagres acontecerem. E milagre não é uma manifestação de alguma coisa, uau, incrível. Milagre não é ganhar na Mega Sena. Milagre não é uma viagem do nada. Milagre é você conseguir ver a essência de algo caminhando para outro algo e você caminhar junto. Milagre é você ver algo teu que foi uma necessidade num momento e falar: isso foi, isso não é mais, e agora eu consigo ser quem eu tenho que ser. Isso é um milagre. E milagre não no sentido de raridade, milagre no sentido de alinhamento com a vida. Então a eternidade é reservada para aqueles que se alinham com a vida. O caminho para chegar ao tal é se alinhar com a vida, não com as formas da vida. E aqui um paralelo, né? Algumas religiões falam assim: ah, não viva no mundo, não seja mundano. Eu não vou entrar no mérito da frase em si, na construção da coisa, mas eu vou tentar fazer um paralelo. Não seja mundano no sentido de não se apegue às formas do mundo, viva elas. E aqui é onde difere dessa frase original. Viva estas formas e atravesse essas formas, tendo como o teu norte, tendo como teu objetivo chegar na tua essência. Ah, Marcelo, mas essência, chegar na minha essência, essência é um negócio muito sem forma. É tão sem forma, Marcelo, que eu nem sei o que que ela é para eu querer chegar nela. Tá bom, concordo. E eu acho que o teu ponto é muito bom, por isso que eu trouxe ele aqui. Já que a palavra essência parece muito disforme para você, substitui ela por valores e virtudes. Eu quero, por exemplo, atravessar todas as formas que eu tenho e ser uma pessoa mais bondosa, mais gentil, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais fraterna. Eu quero ser melhor do que eu sou agora. E para isso eu vou atravessar as formas que me limitam a ser melhor do que eu sou agora. Tá aí, meu caro, tá aí, minha cara, algo que, se a gente conseguir fazer, já vai te desprender de muitas coisas desnecessárias para o teu caminho. Já vai te colocar mais alinhado com a eternidade da tua existência. Já vai te colocar mais em paralelo com o tal, ok? Bom, tivemos aí alguns contratempos, tivemos aí duas interrupções, mas a coisa chegou ali no ponto que eu queria, consegui passar a mensagem que eu tinha preparado. Eu espero que isso tenha feito algum sentido para você. Eu espero que isso seja de alguma forma praticável para você. Eu fico aqui à disposição nos comentários, né? Eu estou vendo que não tem nenhuma pergunta aqui no Instagram. Então eu fico à disposição nos comentários do YouTube para caso você queira ou expor o que você refletiu ou questionar algo sobre essa minha reflexão, tá bom? Eu vou deixar aqui para você um outro vídeo de referência que com certeza você vai gostar. Se você gostou desse, você vai gostar desse outro aqui também. Assiste, comenta, me fala o que você achou. Se inscreve aqui nesse canal para acompanhar o meu trabalho. Se de alguma forma você sentiu, valorizou isso e quer contribuir, tem o meu Pix aqui na tela. Fique à vontade. Aqui no YouTube ele está aqui embaixo, tá? Então fica à vontade para contribuir da forma que te for melhor, tá bom? Te agradeço imensamente por ter chegado até aqui comigo.
Continue acompanhando os meus trabalhos, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Beleza? Grande beijo para você. Nos vemos na próxima live.